Vamos orar pela vida do nosso pastor, pela família, em nome de Jesus. O pastor tem notícias boas da sua filha, né? Está em casa, glória a Deus. Estava no hospital, saiu, está em casa. Glória a Deus Deus. chegou, abençoou, não é, pastor? Amém. Amém. Graças a Deus. Querido Deus, nós te louvamos, continuamos na tua presença, exaltando o teu santo nome. Querido Pai, vem abençoando o pastor José Roberto. Amém, Deus Jesus. vem enchendo ele com a tua palavra, Amém, Jesus. para que ele, Senhor, fale aquilo que o Senhor colocar no coração. Amém, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Eu queria, antes de a gente começar a ministrar, eu queria que Alexandre louvasse aquele hino por toda a minha vida, né? Amém. Vamos, todo desejo de adorar com a igreja nesse momento, né? E eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus. Oh, aleluia. No livro de Lucas. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Capítulo 22, irmãos. A partir do versículo 47. Lucas, terceiro evangelho. Vem primeiro Mateus, Marcos e Lucas. E depois João. Eu queria compartilhar algo nessa noite sobre esse texto. E esse texto é o último milagre de Jesus. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: o último milagre de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse-lhe: Deixa-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Diga: o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e ancião, que tinha ido contra eles: Saíste como um salteador com espada e varapaus? Tenho eu estado todos os dias convosco no templo, e não estendesse as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Como costumo dizer para os irmãos, o único segredo dessa caminhada é não desistir. Nós passamos por processos, por lutas, sabemos que todos passam, e igreja é isso aqui, irmãos, que nós estamos vendo. Às vezes as pessoas elas estão tristes, outras estão alegres, outras estão satisfeitas, outras estão insatisfeitas. Mas é a vida. É a vida que cada um tem. Porque eu entendo que tudo que nós passamos, as coisas boas e as coisas más, fazem parte do nosso
crescimento espiritual. Né, amém? Tem hora que as pessoas estão todo mundo motivado, é só alegria. Aí tem hora que todo mundo triste, chateado. Mas faz parte, irmãos, está tudo tranquilo. Mas voltando para a palavra de Deus nessa noite, essa é uma história muito peculiar, muito interessante a história. O que Lucas, ele relata essa história. Essa história, na verdade, ela também é relatada em Mateus 26, 51, Marcos 14, 47, Lucas 22 e 50 e João em 18, 10. E é interessante que João, ele dá nome ao personagem dessa história, conhecido como Malco, servo do sumo sacerdote, ele é do Caifás. Ele era servo do sumo sacerdote Caifás. É interessante que às vezes na Bíblia a gente não consegue perceber muitas vezes a entrelinhas e aquilo que a história que é narrada, ela quer nos ensinar. E nessa noite vamos tirar algumas conclusões, vamos tirar algum aprendizado dessa história. E o primeiro aprendizado que a gente vê nessa história é que essa história está se cumprindo porque era necessário cumprir a palavra de Deus e que as profecias deveriam ser cumpridas sobre a morte de Cristo e também pela sua ressurreição. Tudo isso que aconteceu a partir daqui estava no plano de Deus que acontecesse. E a palavra de Deus, a gente vê nessa história que o personagem Malco, o significado do seu nome é igual a rei ou conselheiro. Malco, guarde esse nome, Malco. Ele é citado apenas uma vez nos evangelhos, em cada evangelho. E aqui a história, a gente percebe, primeira coisa, que o reino de Deus, ele não é conquistado por espada. O reino de Deus, ele é conquistado com poder. Através da palavra de Deus, da oração, de vidas que estão dispostas a pagar o preço para que a palavra de Deus seja pregada e que o reino do mal seja invadida pelo poder de Deus. E Jesus ali, quando viu aquela cena, quando ele olhou ali e disse que a primeira coisa que ele fez, ele reconstituiu o quê? A orelha direita de quem? Do Malco. Guarda esse nome, Malco. Diga de novo, Malco. Primeira prova. Todos aqueles que vieram pegar Jesus eram seus inimigos. Mas mesmo assim, Jesus mostrou o amor para com os inimigos. Porque quando alguém corta a nossa orelha, ou quando alguém pisa no nosso pé, qual é a nossa primeira reação? É logo querer fazer o quê? Fazer a mesma coisa com essa pessoa que nos fez alguma coisa. Mas Jesus, naquele momento, sabendo mesmo o que iria acontecer, ele pega aquela cena, mesmo sabendo que ele ia passar sofrimento, dor, mas o amor dele e o propósito que ele sabia que ele tinha que cumprir, ele pega a orelha de Malco, que caiu ao chão, e coloca novamente no lugar, e a cura acontece. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o evangelho, ele é para curar. Ele não é para ferir, não é para matar, mas é para curar.
Mas não é só curar fisicamente, aleluia. É a cura da alma, dos sentimentos, da dor, do desprezo, da solidão, da depressão. O evangelho, ele é completo. Aleluia. E ali, essa situação foi tão forte que João fala o nome de quem cortou a orelha direita. João fala sobre isso. Ele diz, olha, Pedro pegou a espada e meteu a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Aleluia. Sabe o que Pedro fez ali? Primeira coisa, ele podia ter sido preso. Mas Jesus curou e Pedro não foi preso. Segunda coisa, é que o servo do sumo sacerdote era alguém que estava sendo preparado e treinado para servir na casa de Deus. E tem um detalhe: se aquela orelha não fosse restaurada, ele não poderia exercer o seu chamado. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos. E o projeto e os sonhos de Malco, talvez, isso nos permite conjecturar aqui na palavra de Deus, é que ele tinha desejo de ser sumo sacerdote. Se ele era tão próximo do sacerdote, tão próximo de Caifás, ele já estava sendo preparado até para substituir para trabalhos lá no templo. A palavra de Deus, lá em Levítico, por favor, irmã, abra aí para a gente, Levítico capítulo 21 e versículo 18, 21, 18 a 21. Veja aí para mim, por favor. Aleluia. Veja o que diz. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Passa aí, querido. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele, aleluia, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pedro não só cortou a orelha dele, estava cortando o seu chamado, estava cortando os seus sonhos. Pedro ficou com o risco de ser preso. Jesus livrou. E Pedro simplesmente destruiu a vida e um projeto daquela pessoa, da vida de Malco que ele desejava. Porque se ele já servia ao sacerdote, ele tinha desejo de estar na casa do Senhor. Aleluia. Tinha desejo de estar na casa do Senhor. Mas Jesus, ele restaurou os sonhos de Malco. Trazendo para os nossos dias, a gente, muitas vezes, não usamos espadas literais. Mas
usamos outras espadas para destruir a vida de pessoas. Às vezes as espadas que nós utilizamos não é a que Pedro utilizou para destruir a vida de Malco, não. A gente usa espadas muitas vezes abstratas, invisíveis, mas que fere tanto quanto a espada que Pedro usou para ferir Malco. Destruímos vidas, destruímos sonhos, com palavras, com gestos, com atitudes. E o que é que eu aprendo com isso? Eu posso citar aqui centenas de espadas que podem ser usadas para destruir as vidas das pessoas, mas eu selecionei algumas. A primeira espada que nós usamos para destruir a vida das pessoas é a espada da mentira. A espada da mentira. Aleluia. Essa espada é uma espada que realmente causa danos profundos na vida das pessoas de uma maneira tal que às vezes se torna irreversíveis. Apocalipse 21:8 é o que diz aí. Estou achando é bom o silêncio. Diz o quê? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicídios, e aos quê? Fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Eu ontem estava contando uma história, conversando com a ovelha nossa aqui, 2 ovelhas nossas, vinha dentro do carro e estava contando uma história real que aconteceu numa igreja adventista. Interessante, eu vou tentar ser bem sucinto essa história, no fato em que a mentira, como ela é prejudicial. Tinha um pastor numa igreja que uma certa congregação do interior, isso há 40, 50, 60 anos, mais ou menos atrás, não importa, mas a história é uma história verdadeira, que a vida dele foi destruída pela mentira. Tinha uma mulher na congregação que ela estava aproximadamente há um ano e meio congregando nessa igreja. E um certo dia, um dia de sábado, que eles guardam o sábado, e ele estava lá, e essa irmã que estava congregando na igreja, ela chegou e disse aqui, ó, eu quero hoje confessar o meu pecado. Confessar o seu pecado, o pastor estava tratando de alguma coisa lá, depois veio para cá, eu tive um caso com o pastor. Vocês já viram essa história no vídeo, é muito conhecida e tal. Ela foi dizer, eu tive um caso com o pastor. Como é que é? O pastor disse, não, de maneira nenhuma, nunca tive caso com essa mulher não sei, que história é essa, nunca nem tive contato com essa mulher, mas ela insistiu, foi aquela confusão, botaram o pastor na comissão, aí ela chegou e disse, olha, o pastor tem um sinal íntimo. O pastor tem um sinal íntimo, pronto. Que prova, hein? Ela estava na mão. Pastor, aí a mulher do pastor Jair não acreditou mais, ninguém jamais acreditou no pastor, porque ela revelou algo íntimo do pastor. Esse pastor perdeu tudo, perdeu a igreja, perdeu o seu chamado, seu ministério. A mulher se casou, arrumou outra pessoa, constituiu outra família. E o tempo passou. 20 anos mais ou menos,
o pastor que estava nessa congregação foi chamado. Essa mulher estava em estado terminal, estava com câncer. Olha só, preste atenção nessa palavra, câncer. Essa mulher estava com câncer e mandou chamar o pastor, estado terminal. Pastor, eu há 20 anos atrás fiz isso e isso, acusei o pastor, eu inventei uma mentira sobre a vida dele e, na verdade, eu menti. Eu não tive nada com esse pastor. Mas como essa mulher sabia que tinha um sinal íntimo no pastor? Aí é que está a grande questão. E essa mulher fazia limpeza no hospital, amiga de uma enfermeira, muito amiga, onde a enfermeira ia, ela ia, coisa de amizade de hospital. E quando ela entrou, olhou lá juntamente a enfermeira fez um comentário sobre o pastor, porque o pastor delirava, estava já também em, digamos assim, estado de risco. Estava praticamente num estado que só o milagre de Deus poderia agir na vida dele, foi o que aconteceu. E ele delirava palavras, e ela sabia, ela gravou tudo do pastor. E quando foi, em certo momento, ela pegou o lençol, levantou o pastor sem roupa, olhou para as partes íntimas do pastor e se apaixonou por ele. Tanto que ela foi para a igreja dele, começou a congregar com ele. Aí veja o que uma mentira faz. Aí foi uma comissão, foi um grupo na casa do pastor, porque o pastor foi morar num sítio. A vida do pastor parou, na verdade. Foi morar sozinho, eu não sei como é que é os detalhes, mas foi morar num sítio distante. Aí foi lá a comissão tentar restituir o chamado do pastor. E ele disse assim, quando as pessoas chegaram para ele: se vocês me derem de volta a minha família, os meus filhos, eu volto. O que é que uma mentira faz? É por isso que quando Deus... Bota Apocalipse de novo, por favor, querida. Apocalipse 21:8. Por isso que diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos o quê? Aos mentirosos. Segunda morte, a morte espiritual. Essa é a primeira espada que eu quero falar nessa noite. A espada da mentira. Ela não cortou a orelha como cortou a do Malco, não. Mas ela acabou uma vida. E aí, Provérbios 6, 16 a 19. Bota aí, minha filha, por favor. Provérbios 6, de 16 a 19. Muito conhecido, os irmãos já conhecem. Eu já li para os irmãos, já falei para os irmãos. Aí diz assim, olha só, preste atenção agora. As 6 coisas o Senhor odeia. E a 7 na sua alma diz o quê? Vamos lá, igreja? Diz o quê? Vamos lá, filha. Só bote o último versículo, então, porque eu não quero ler todos, não. Bote só apenas os 19. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia entre os irmãos. O que semeia contendas entre os irmãos é a 7ª coisa que o Senhor, Ele abomina. A palavra abominar é algo tão forte como Deus diz isso, que Ele está dizendo, eu não quero absolutamente isso. Isso que é interessante. E Jesus nos ensina, bota aí por favor, filha, Mateus 12, 36, por favor. Jesus diz assim, mas eu vos digo que toda palavra ociosa, tem uma outra tradução que diz, toda palavra frívola, que os homens disserem, hão de dar conta o quê?
Vamos melhorar, gente? Vamos. Aí tu ajuda o pastor a trabalhar aqui. Vai eu ver se eu me anime um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá? Diz o quê? Toda palavra do dia do juízo. Veja como isso é importante. A questão da palavra. Você está pensando que a gente fala coisas, a gente diz coisas que muitas vezes acha que a gente não vai dar conta? Aonde nós vamos dar conta? No dia do juízo. Em João, eita Deus, deixa, eu não vou ler isso não. Vamos seguir em frente. Vamos para o segundo ponto. A fofoca é a segunda espada que eu quero falar nessa noite. Qual é a primeira espada? A segunda espada agora qual é? Então vamos nela. Aí diz assim, Provérbios 16, 28. O que é que diz aí, minha filha? Provérbios 16 e 28 diz que o homem perverso instiga o quê? A contenda. E o quê? Gigante separa o quê? Os maiores amigos. Outro, me diz aí, por favor, Romanos 1, 29 a 30. Vamos lá. Rapidinho, que o tempo não... Amadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçores, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Eita Jesus! E aí, irmãos? Fofoqueiro. A fofoca é algo que traz prejuízos profundos na vida das pessoas. Quando você inventa algo, quer ver uma coisa? Quando você chega para a pessoa assim e diz assim, Yuri, rapaz, tu não sabe de nada. É tu mesmo. Tu não sabe de nada, Yuri. Vem uma novidade aí, vem um negócio novo aí, ó, te prepara a bomba. Aí, não é? Aí eu, vem cá. Como é que é o negócio? Vem cá, conta aqui. Não vou contar não. Aí tu... Rapaz, conta, rapaz, vem cá. Aí você não fica satisfeito até você, a outra pessoa contar para você, ou não é? Bando de curioso. Vai começar pelo pastor. Rapaz, vem cá, rapaz. Conta esse negócio logo. Gente, pelo amor de Deus, a fofoca é a nossa segunda espada. Levítico, capítulo 19... 16, vê o que diz aí. Vamos lá, filha. Não andarás com... Como é que diz? Não andarás como intrigante entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. O pastor pegou errado, então. Não é? Foi isso? 16? 19, 16. Mas fala justamente da fofoca. Eu acredito que eu anotei errado, mas não tem problema. E a terceira espada dessa noite? Inveja. A terceira espada que destrói vidas, que destrói ministério, é a inveja. Atos capítulo 7, versículo 9. Veja aí, minha filha. E os patriarcas, movidos de inveja, fizeram o quê? O quê? Vamos lá, gente. Venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Inveja. Provérbios 14, 30. O que é que diz? O sentimento Sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Irmão, vamos ler com calma isso de novo, bora.
O sentimento sadio é vida para o corpo. Mais o quê? Podridão. Para os ossos. Você sabe por que hoje, infelizmente, você lembrou que eu falei para vocês? Preste atenção na palavra câncer. Vocês atenderam para isso? Viu o que aquela mulher semeou para a vida dela? Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que semeiam essas coisas, fofoca, inveja, terminam normalmente numa situação muito difícil no seu final de vida. É como aí diz, a inveja é o quê? Apodrece o quê? Os ossos. Por isso que muitas pessoas estão doentes. Tem pessoas que não... Já viu que tem pessoas que não prosperam na vida? Já viu que pessoas que não conseguem nada? Você já viu o invejoso conseguir alguma coisa? Não. Ele fica olhando todo mundo que tem, mas ele tem inveja porque não consegue. E o interessante nisso é que eu lembro numa época que eu viajava muito lá na Infraero, e eu tinha outros companheiros do mesmo nível, técnicos também, mas de outras áreas, e dizia assim, e ficava, poxa, a Zé Roberto, ele só vive viajando. Eu fui o primeiro a viajar de uma turma que entrou na Infraero, e todo mundo ficou com inveja. E esse amigo meu me perseguia. Amigo, mau amigo, me perseguia, por causa da inveja. E digo para vocês nessa noite, irmãos, ninguém consegue fugir da inveja. E a inveja mais perigosa é aquela que é oculta, que você não sabe que as pessoas têm contra você. Muitas vezes tem pessoas que chegam em você, toca, você chega, opa, vai para lá. Oxe, tem gente que toca aqui para mim, a minha pele fica queimando, irmãos. A inveja oculta. Faz coisas, muitas vezes, por trás para destruir, para acabar com o seu ministério, para acabar com o seu chamado, porque você está fazendo algo. Aleluia. Aleluia. E a quarta espada, a espada da contenda. Rapaz, está todo mundo calado, né? Mas foi que houve? Está com frio vocês? Não, são as espadas, é? É as espadas. Vocês estão com frio, não? Vocês estão... Meu Deus. Nós vimos em Provérbios, já em 16, 19, falamos que o quê? Aquele que semeia contendas é o quê? É abominação o quê? Aos olhos de... Aleluia. Provérbios 16, 19, o que é que diz aí, minha linda? A testemunha falsa. Meu irmão, vamos ajudar o pastor, bora ajudar o pastor. O pastor está cansado hoje, bora. A testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os o quê? Os irmãos. Isso era um problema dentro da igreja, isso é um problema dentro da sociedade. E outra coisa, isso independe de lugar, se o lugar é pequeno, se o lugar é grande, não importa, do norte a sul, leste a oeste desse país, esses sentimentos sempre vão acompanhar, porque nós somos seres humanos, irmãos. Mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que entendem a palavra de Deus, ele tem posição diferente, que não tem inveja de ninguém. Porque sabe que o seu reino não é aqui na terra, mas o seu reino é no céu. Porque daqui a gente não vai levar nada. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 21. A questão
da contenda é considerado entre a questão da carne, obra da carne. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais antemão vos declaro. Também já vos disse, comente tais coisas, não herdarão o reino dos céus. São coisas que fazemos ou praticamos que afeta diretamente a nossa salvação. Filipenses 2:3, veja aí para mim, irmã. Esse versículo é forte demais. Vamos lá, igreja. Nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade, cada um considere seus superiores a si mesmo. Vou repetir mais uma vez. Nada façais por quê? Ou por quê? Por glória, Mas considerando o quê? superiores a si mesmo. A gente considera isso aqui na igreja? Você está junto do irmão, você considera ele superior a você? Na hora que você tem vontade é de matar o irmão. Ah, se você tivesse uma espada de verdade na mão. Ah, se você tivesse uma espada de verdade na mão. Você não cortava a sua orelha, não. Você arrancava o coração. Mas é o que a gente sente, irmãos. Mas a palavra não ensina isso, não. Bota de novo, filha. Diz o quê? Nada façais por contenda. Meu irmão, vai fazer as coisas em paz. Não vai querer criar disputa. Ser melhor do que ninguém, maior que ninguém. Não, pelo amor de Deus. Faz as coisas porque tu tem que fazer, porque é teu chamado. Tu está fazendo para quem? Para tu ou para Deus? Porque se tu faz com contenda, tu está fazendo é para tu. Está aí, ó. Vê a igreja como é que está hoje. Ah, Jesus. Naturalmente, alguns não puderam por outras razões, mas tem pessoas que não vieram por razões pessoais. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor, irmãos. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. A gente fala que ama o Senhor. A gente diz que ama a Deus. Que nós estamos fazendo a obra para Deus. Mas quando nós nos relacionamos com nossos irmãos, não temos nada de Deus. E a quinta coisa, irmão, para a gente fechar. Eu digo que é o pai de todos os pecados. Ou a mãe de todos os pecados, como queira dizer. Chama-se orgulho. Esse é o pai, a mãe de todos os pecados. O orgulho. No orgulho, aqui ó, o orgulho ele desencadeia todos os pecados. Assim como o amor desencadeia todos os frutos do Espírito, o orgulho ele desencadeia todos os pecados. Aleluia. Tiago 4,6 diz o que é, minha querida? O que? Vamos lá, igreja. Antes o que? Ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos
pessoa soberba é o quê? Orgulhosa. Agora vê quem é o pai do orgulho. Vamos ver quem é o pai do orgulho? Bora. Isaías 14, de 12 a 15. Olha quem é o pai do orgulho. Como caíste de onde? Desde o céu, ó Lúcifer, o quê? Filho da alma. Como foste cortado por terra, do que? Debilitava as nações. Que mais? E dizia o quê? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao alto. Subirei o quê? Subirei as alturas das nuvens, e serei semelhante ao... O quê? Vamos lá, que mais? E contudo levar-se-ás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O próximo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, e que fazia estremecer os reinos. Qual foi? Quem é o pai? Lúcifer. É o pai do orgulho. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis passar Deus. Quis criar o seu próprio trono. Então, o orgulho... Vamos comigo, igreja, para a gente dar uma acordada agora, vamos lá? O orgulho é o pai em todos os pecados. De todos os pecados. Assim. Agora deixa eu lhe dizer algo sobre isso. Quando você atinge alguém, eu quero fazer essa conclusão dizendo isso. Quando você atinge alguém a ponto de destruir a vida dessa pessoa de alguma forma ou naquilo que ela deseja, você não está destruindo só uma vida. Muitas vezes você está destruindo uma família. Se Malco, a sobrevivência de Malco, ela está ali ser servo do sumo sacerdote. Se ele não recebesse a cura, talvez ele não tivesse onde tirar mais o seu alimento. E tem muitas pessoas hoje que estão mortas, espirituais, de formamente assim, espirituais, sem poder caminhar. Estão paradas, sofrendo por dentro. Por quê? Porque foram feridas com essas espadas. E só não existem essas espadas. Existe muito mais. Qual é a espada que você está usando hoje? Sabe o que diz lá em Efésios capítulo 6? Na armadura de Deus, a espada é o quê? É o Espírito. Veja aí, filha, se você encontra esse. Efésios 6, a armadura de Deus. É o Espírito, é a palavra de Deus. Você tem. Tomando sobretudo o escudo o quê? Com qual poderei o quê? O que mais? Tomai o quê? E a espada do quê? Que é? O que mais? Veja só, volta para isso, volte. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os... Quem é a espada do Espírito? Palavra de Deus. É essa que tem que ser usada.
Malco, depois ele se converteu, segundo os historiadores. Ele se converteu. Porque João faz menção do nome dele. E pelo fato de João ter feito menção do nome dele, é que ele se tornou conhecido dentro da comunidade cristã. A maioria dos historiadores, eles concordam com isso. E eu concordo com isso. Sabe por quê, amados? Aleluia. Porque quando você tem um encontro com Deus, de forma verdadeira, diferente de tudo, onde você poderia ter ódio, rancor, que você poderia matar, mas não. Jesus, ele restaurou não só a oleira de mal, mas teve um encontro com ele. E é impossível alguém que tem um encontro dessa natureza resistir ao Senhor Jesus. É impossível. Pega a tua orelha de volta. Conserta as coisas que precisam ser consertadas. Aprende a conviver e amar, a se relacionar mesmo com aqueles que te perseguem, que te criticam, que falam mal de você, não importa. Que tem inveja de você ou não, não importa. Em nome de Jesus, guarde essa palavra nessa noite. Amém? Dá uma palma para o Senhor aí nessa noite, querido.